Graça e paz. Novo Testamento em um ano, hoje Lucas no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 28. Existem coisas muito importantes nessa porção e quero destacar três delas de forma rápida. A primeira coisa está a partir do versículo 1. Jesus estava orando em um certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: ensine-nos a orar. Então aí Jesus vem e faz a oração do Pai Nosso, mais curta, com menos palavras, mas basicamente a mesma oração. Aí na sequência Jesus coloca uma parábola. Está contando uma situação. Ele disse assim: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que estiver necessidade. E aí Jesus ministra aquele ensino que é conhecido por todos nós: pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe será aberta. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará, aqui no caso, o Espírito Santo, aos que o pedirem. E aí Jesus diz o Lucas o seguinte: certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiraram. E aí vem alguns que estavam ali dizendo que ele estava expulsando por Beelzebul, o maioral dos demônios. Outros tentando pedir a dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo que se passava na mente deles, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Vocês conhecem esse ensino, todo mundo conhece. Se Satanás expulsar Satanás, né, como vai subsistir o teu reino? Aí ele diz no versículo 19: se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês expulsam? Quer dizer, se o próprio Deus em carne está expulsando demônios em nome de demônios, por quem expulsam os que expulsam? Né? Se o próprio Senhor está sendo acusado de uma situação dessa, de que acusaríamos aqueles que fazem as mesmas ações? E aí ele diz que se ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vocês. E aqui vem aquele ensino do valente que guarda a casa, seus bens ficam seguros, mas vindo um mais valente do que ele. Quem é o mais valente aqui? Jesus. Não somos nós, mas o mais valente aqui é Jesus. O valente é o inimigo que guarda os seus bens, as suas propriedades, né, o seu domínio. E o mais valente, que é Jesus, nesse caso aqui simboliza Jesus, vem e manieta e toma posse dos seus bens. É a ação do poder de Jesus, do nome de Jesus, certo? E aí ele vai dizer também uma coisa interessante no versículo 24. Ele de repente está falando e ele solta uma dessa assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando encontra varrida e arrumada. Em outros lugares nós encontramos a expressão vazia, varrida e arrumada. Aqui em Lucas nós encontramos apenas varrida e arrumada. Né? Sobrepõe-se que não tem ninguém nela, porque o espírito está voltando. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Então esse ensino também nós conhecemos, né? A pessoa vazia, limpa, vazia, liberta, mas que não se enche do Espírito de Deus, nem da palavra do próprio Deus, ela
pode ser alvo e vítima de uma nova invasão, inclusive de um número maior. Mas aqui vem um caso interessantíssimo que não tem em nenhum outro evangelho. É o caso de que ele está falando, está todo mundo vendo aquilo, versículo 27, aconteceu que ao dizer essas palavras, as pessoas ficaram entusiasmadas, admiradas com tudo aquilo que está acontecendo por meio dele. Vem uma senhora, vem uma mulher, no meio da multidão e disse assim, levantou a voz, falou bem alto: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que te amamentaram. Está exaltando a mãe de Jesus. Isso aqui é gravíssimo. Assim, isso é um texto que normalmente quase ninguém se utiliza. Mas isso ocorreu. Veio uma mulher e diz, olha, extremamente feliz, tremendamente abençoado. Olha, felizardo é o útero que te gerou e os seios que te amamentaram. Jesus vai, ninguém esperava por essa, no versículo 28, Jesus disse assim, pelo contrário, mais bem-aventurados. O ventre que me trouxe é bem-aventurado. Os seios que me amamentaram são, sim, abençoados. Mas mais bem-aventurados, mais felizes, mais extremamente felizes, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, deu uma equilibrada na coisa e colocou a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus e a vida consagrada a Deus acima de qualquer outra coisa que as pessoas poderiam imaginar ali, fazer referências extrapoladoras, referências que poderiam soar positivamente, mas que não estavam trazendo uma verdade, uma realidade da parte de Deus. Jesus então elimina isso, né, coloca isso no seu devido lugar e exalta a palavra de Deus e exalta a prática da palavra de Deus. Olha que coisa fantástica que Jesus Cristo fez. Deus abençoe você.